Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais sobre equações logarítmicas, que por definição são equações onde a incógnita se comporta como componente da base ou como componente do logaritmando. Vamos agora relembrar a representação de um logaritmo. Temos aqui então log para representar um logaritmo e os seus respectivos elementos, base A e logaritmando B. Então, a leitura desse logaritmo é log ou logaritmo de base A e logaritmando B. Esse mesmo logaritmo de base A e logaritmando B atende às seguintes condições de existência. A base A obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, A maior do que zero. A mesma base A deve ser um número real diferente de 1, ou seja, A diferente de 1. E o logaritmando B obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, B maior do que zero. Voltando aqui à definição de equações logarítmicas, a incógnita da equação logarítmica ou vai se comportar como componente da base A ou como componente do logaritmando B. A incógnita da equação logarítmica pode também se comportar simultaneamente como componente da base A e como componente do logaritmando B. Então, para a equação logarítmica ter essa definição, então a incógnita dessa mesma equação logarítmica vai se comportar pelo menos como componente de um desses dois elementos aqui do logaritmo. Ou seja, ou vai se comportar como componente da base A ou como componente do logaritmando B. Geralmente, as equações logarítmicas se apresentam de duas formas. Isso no geral, na maioria dos casos. Então, vamos ver esses dois casos aqui. Então, a primeira forma de se representar uma equação logarítmica. Temos aqui log, ou seja, logaritmo de base A e logaritmando B igual ao número n. Aí, nesse caso, a forma resolutiva será aplicada à definição exponencial, ou seja, A elevado a n igual a B, ou seja, base A elevado ao número n igual ao logaritmando B. É a chamada definição exponencial. A outra forma de se representar uma equação logarítmica é através da igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Então, nesse caso aqui temos log na base A de logaritmando B igual log na base A de logaritmando C. Então, a forma resolutiva dessa equação logarítmica é simplesmente igualando-se os seus logaritmandos. Então, olha, é a igualdade entre logaritmandos. Então, geralmente, na maioria dos casos, as equações logarítmicas vão apresentar uma dessas duas formas aqui. Tá? Então, temos essa primeira forma, log na base A de logaritmando B igual a n. A forma resolutiva é a definição exponencial, A elevado a n igual a B. E a segunda forma de se representar uma equação logarítmica é essa aqui, através da igualdade entre dois logaritmos de mesma base, que vai recair na igualdade entre os seus respectivos logaritmandos. Mas antes de se resolver qualquer equação logarítmica, seja dessa ou dessa forma aqui, primeiro passo, impor todas as condições de existência para os valores que se comportam como base ou como logaritmando. Aí sim, você vai aplicar uma dessas duas formas resolutivas. Aí,
o valor que você encontra é uma resposta, mas essa resposta ainda não pode ser considerada a resposta definitiva, será uma resposta temporária, uma candidata à resposta final. Então, dessa resposta que você encontrou, que pode ser mais de uma também, pelo menos você vai encontrar uma resposta, mas você pode encontrar mais de uma também, dependendo do tipo de equação que será originada da equação logarítmica. Então, você vai, no caso, pegar cada uma dessas respostas e confrontar com as condições de existência impostas inicialmente. Então, se a resposta encontrada na equação logarítmica deve satisfazer todas as condições de existência impostas, sem exceção, para ser admitida como conjunto solução ou como conjunto verdade da equação logarítmica dada. Então você vai ter a resposta, você vai confrontar com todas as condições de existência. Então, se nesse caso essa resposta satisfizer todas as condições de existência, sem exceção, essa resposta será, no caso, componente do conjunto solução ou do conjunto verdade. Agora, se essa resposta falhar em pelo menos uma das condições de existência, então essa resposta será descartada e será desconsiderada, ou seja, inapropriada para compor o conjunto verdade ou o conjunto solução. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!